de pesquisa, Movimentos Sociais, Educação e Cidadania, na Amazônia, GEMSECA, CSE, UEPA, e Geografias da Solidariedade, da UFPA, estão promovendo o evento, o debate acerca da obra Quarentena, Reflexões sobre a Pandemia, organizado por Tostes e Melo Filho, que será mediada pelo professor Ubiraci Rodrigues e pelos professores e estudantes Augusto Lopes, Jorge Carvalheira, Andréa Ligori, Jéssica França, Arielle Jorge, que serão as vozes dos princípios, teses e análises dos autores dos artigos. E assim queremos estudar, debater e visualizar as propostas presentes em relação à pandemia e sociedade, quarentena, classes e mudanças sociais. Então, vamos iniciar, então, nossa primeira expositora, Andréa Ligori. Andréa Ligori é graduada em licenciatura plena em pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e pós-graduada em psicologia pela UEPA. Você tem 15 minutos para fazer a sua exposição, Andréa. Boa noite a todos. Vamos começar falando do primeiro texto, que fala sobre a renda básica universal, um debate necessário, de Ananda Isoni. A Ananda Isoni, ela é... Andréa, desculpa se o microfone está desligado, eu desliguei sem querer. Eu queria desligar da professora Marisa e acabei desligando o seu. Tá? Ok, então, perdão. Boa noite a todos novamente. Agora tá ouvindo? Sim, pode falar. Tudo ok? Tá ótimo, então. Boa noite a todos novamente, sou Andréa Ligori, graduanda em pedagogia, e eu vou falar agora sobre o texto da Nanda Tostes Isoni, que possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília desde 2011. Atualmente ela é juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e ela vem falar sobre um tema que já é tratado há muito tempo, desde 1500 praticamente, que é sobre a renda básica universal, né? E se faz um debate necessário devido à questão que o Juan Pablo, especialista independente da Organização das Nações Unidas, ONU, ele recomendou agora, em março de 2020, para os governos tratarem e considerarem como uma forma de repensar o trabalho, a forma de nós termos uma renda independente de trabalho ou não, se a pessoa está trabalhando ou não. Ele coloca que esse conceito não é novo, mas o cenário da crise generalizada devido à Covid-19, ela vem reacender de como a maioria da população global não possui qualificação profissional, não possui níveis de estudos para que eles consigam desenvolver habilidades profissionais capazes de ter uma distribuição de renda melhor. E aí ela vem colocar alguns pontos. O que é a renda básica universal? Do que se trata essa renda básica universal? O trabalho vai ser um dever ou vai ser um direito? Não é? O que será o futuro do trabalho, já que ela trabalha nessa área, ela é juíza do trabalho, qual é o futuro do trabalho dentro do nosso país? Né? Vai trazer uma desigualdade, uma polarização? O destino da renda incondicional, né? E quais são os desastres no país inteiro, se ele vai gerar crise, se ele vai gerar uma mudança, enfim. A renda básica de cidadania no Brasil, ou rendimento de cidadania,
ou ainda renda básica universal, ela vai ser uma quantia paga em dinheiro a cada cidadão que pertence a uma nação ou uma região, né, com o objetivo de propiciar a todos a garantia de satisfação de suas necessidades básicas, que vêm ser saúde, educação e entre outros. As necessidades básicas vêm ser trabalhadas aí. E para muitos autores, principalmente, que a Izone vem colocando, existe um conflito, porque a partir do momento que você tem uma renda básica e você vai decidir se quer ou não trabalhar, eu ganho R$2.000 por mês, né? Com a renda básica universal criada, eu ganho esses R$2.000. E, de repente, eu não quero mais trabalhar, porque eu já tenho esses R$2.000, mas tem um colega que trabalha e ganha o mesmo valor, trabalhando, e eu já tenho essa renda básica. Então, ele vem gerando, assim, teorias de que algumas pessoas não vão querer trabalhar mais, algumas pessoas não vão querer se desenvolver mais, não vão querer procurar estudar, enfim. Mas são apenas teorias. Na prática, já existem alguns países, como a Finlândia, já existem alguns lugares que já desenvolvem um modelo de renda básica universal e também já verificaram que esse modelo de renda básica universal ele vai trazer para a gente uma qualidade de vida, principalmente com relação à saúde. Essa renda básica, ela pode ser incondicional ou condicional. Se ela for incondicional, o valor vai ser distribuído pelo poder público de forma igualitária, não importando o nível social ou a disposição para o trabalho de quem recebe, né? Se ela for uma renda básica condicional, ela vai se tornar uma alternativa de assistência social, né? Ela vai ser estabelecida a uma faixa etária mínima, uma nacionalidade, vai ter um tempo de permanência nessa região, ou em caso de capacidade de exercício social. Enfim, foi criado como um plano de emergência, assim, os R$600 tão falados do auxílio emergencial, que vem falar também sobre essa questão, vem discutir. Os 26 estados foram até o presidente, vamos colocar em prática a questão da renda básica universal, um projeto A André teve problema na conexão dela. O seu microfone está desligado. A conexão do André caiu? Caiu. Então, nós podemos iniciar com outro palestrante, né? E aí, depois, a Andrea retoma a finalização da sua exposição. Tudo ok? Todos concordam? Tudo certo. Concordam? Sim? Sim, professora. Pode seguir. Pandemia, populismo e nova ordem social, do Tostes. A expositora é a Jéssica França, ela é graduanda em Ciências Sociais pela UEPA. Sua vez, Jéssica França. Boa noite a todas e todos. O texto é da Ângeli Tostes, ela é uma advogada, também foi auditora da Controladoria Geral e bacharel em Relações Internacionais, especialista em Gestão Pública, doutorando em Direito e Economia na Universidade de Lisboa. Ela também foi candidata pelo PSOL a deputada federal pelo Distrito Federal em 2018, construindo uma campanha feminista. Então, é muito interessante esse ponto da Ângeli Tostes, porque ela é uma professora também que é engajada em movimentos sociais, né, constrói movimento pelo direito ao trabalho na cidade. E, então, o texto Pandemia, Populismo e Nova Ordem Mundial, ele vem esclarecer muitas das coisas
E, por exemplo, eu mesma, no começo da pandemia, tinha algumas dúvidas, como, por exemplo, qual é o futuro da economia, qual é o futuro da política mundial? E esse texto vem sanar algumas dessas dúvidas, né? Primeiramente, ela vai falar sobre o populismo no começo, e ela vai trazer uma pergunta, né? Por que que tantos cientistas sociais, historiadores, eles vão dedicar tanto tempo para falar sobre o populismo, vão falar disso com muito trabalho, né? Muita dedicação. Ela vai falar que é porque o populismo ele tem um caráter que ele vamos dizer assim, é muito questionável quando se trata dos consensos perante a democracia liberal. Então, durante toda a história, o populismo ele se caracteriza por esse discurso, né, que em algum momento cede à democracia liberal. E aí ela também vai trazer as divergências sobre a natureza desse populismo, né, do fenômeno do populismo. E ela vai falar que será que o populismo ele vai ter uma natureza apenas da ação, né? O populismo é uma maneira de fazer as coisas, a política, por exemplo, ou o populismo ele é uma lógica de pensar, uma lógica política. Ela vai dizer que vai haver um consenso só em relação a que há um antagonismo entre o povo excluído e alguma elite que vai imperar. E aí ela também vai falar que o que motiva e impulsiona esse discurso durante toda a história, e principalmente durante a história do capitalismo, né, que ela vai falar, é justamente a facilidade que o discurso populista tem de estar atingindo, vamos dizer assim, na ferida, as pessoas que vivem nesse mundo moderno, né, que tem precarização do trabalho. Então é muito fácil, devido a tudo que a gente vive, devido às contradições do capitalismo, o populismo, no caso, provocar um sentimento que ele é antissistema. E aí ela vai trazer para o Brasil, que eu achei muito interessante também, é que ela vai falar que o Brasil ele teve esse momento, né, de vamos dizer assim, de panela de pressão, que é onde está propício para ter esse sentimento antissistema, que foi durante os anos de 2018 e vem acontecendo desde muito antes também, que foi quando a esquerda brasileira ela teve a oportunidade de usar isso a seu favor, só que não conseguiu responder muitas perguntas, e foi aí que veio a extrema-direita já respondendo, cobrindo essas lacunas que a esquerda brasileira não tinha. E aí ela vai falar que o discurso populista da extrema-direita vem em um único sentido, né? E vem em vários sentidos, mas o principal é de dizer que há uma ameaça comunista no poder e também a destruição e essa ameaça ela vai trazer a destruição da família tradicional brasileira. E esse foi um ponto muito forte, né, das eleições do Bolsonaro, em que esse discurso ele atingia, violentava, ao mesmo tempo, mulheres, a comunidade LGBT e outros grupos, né, que são vulneráveis também a esse discurso. E aí que o texto, depois de falar sobre isso, vai chegar ao ponto, né, que eu disse que sanou a minha curiosidade em parte, que é justamente se esse vírus, se a pandemia, ela tem a capacidade de alterar, de mudar o sistema em algum ponto, né? E aí ela vai falar que não são catástrofes e nem pandemias que vão ter uma capacidade de radicalizar a estrutura, né, de mudar estruturalmente, porque a mudança ela vem através do modo de vida, né, e não por catástrofes ou pandemias. E aí ela vai falar que isso vai sanar a curiosidade também dessas pessoas que ela vai chamar de amantes da concepção da nova ordem mundial, né, que são justamente aquelas pessoas que já pensam que depois dessa pandemia muitos caminhos, vamos dizer assim, radicais vão se abrir, né, instantaneamente, que vai acabar a pandemia e vai acontecer vamos dizer assim, uma ebulição logo de primeira, e ela vai falar que a gente precisa ter muita calma, né, para observar esse cenário. E aí ela vai falar que, por exemplo, a pandemia ela também serve para reproduzir discurso populista, né? Por exemplo, no Brasil, que foi o discurso de negar a pandemia de todas as formas, a gente teve que escutar muitos discursos que falavam absurdos, né, sobre a pandemia, e aí ela vai falar que, mais uma vez, o populismo estava usando o discurso de uma ameaça comunista para poder reproduzir, né, esse discurso populista.
que foi no caso da pandemia, se reproduziu pelo discurso de que foi um vírus produzido em laboratório, que isso era mais uma ameaça comunista, né? Então, ela dá a entender que se esse discurso populista, ela fala do Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro, se ele se elegeu através desse discurso, vai continuar na mesma linha. E aí, ela é bem clara quando ela fala que no capitalismo não haverá mudanças radicais, porque durante a história, né, ela faz essa análise histórica também, e ela fala que todas as crises e momentos assim cruciais para a economia, para a política que aconteceram na história, o capitalismo ele não se rompeu e ele se reinventou. Só que ele se reinventa de uma maneira que possa diminuir essa vontade de um contramodelo. Isso quer dizer que o capitalismo ele vai se fazer, vamos dizer assim, de bonzinho, né? Foi o que aconteceu na crise de 29, quando surgiu o estado de bem-estar social, né? Foi uma crise do capitalismo. Com essa crise, o capitalismo, ele, vamos dizer assim, se renovou. E ela diz que esse é o cenário que está posto, por exemplo, para a pandemia, de que essas coisas elas possam se... Tá vendo meu tempo aqui. Que o capitalismo ele possa se renovar no sentido de algumas melhorias para condições de trabalho, para algumas mudanças nesse sentido, que ela vai chamar de mudanças marginais. E aí, ela também fala de uma coisa muito interessante, ela fala sobre o processo... Obrigada, João. Ela fala sobre o processo da China, né? E é muito interessante quando ela fala sobre o processo da China, porque ela fala que não devemos ver nada realmente substantivo sobre ruptura até que o processo da China não esteja consolidado, né? Então, a gente vê essa ascensão da China, que foi uma coisa que já foi debatida aqui, e é uma coisa muito forte para quem pensa sobre essa nova ordem mundial, porque ela vai dizer, né, que por mais que esse sistema econômico da China ele conceda muito ao capitalismo, os próprios governantes eles dizem que todo esse processo que a China passa de extrema industrialização, isso é uma etapa que ela é necessária ao desenvolvimento das forças produtivas rumo a uma sociedade socialista avançada. Então, ela fala que a gente tem que ficar de olho na China, né, nos movimentos da China, porque é de lá que vai sair uma possível radicalização nesse sistema, né? Então, achei isso muito interessante, né? Nesse sentido que ela fala, né? Ela também dá alguns diagnósticos, né? Isso que ela faz. E ela fala que ela faz uma pergunta, né? Na verdade, que eu interpretei como uma pergunta. Ela fala: qual o cenário mais provável para os próximos anos, né? No que a gente pensa, que a gente fica às vezes com aquele pensamento: o que será que vai acontecer depois de tudo isso, depois da pandemia? Quais serão as forças, né? E ela fala que o cenário de um caos sistêmico, onde isso vai estar escrito na teoria do sistema mundo, né, de Ahrig e Silver, e ela vai falar que isso significa um dissolvimento das estruturas de poder em torno da hegemonia, que no caso é os Estados Unidos. E aí vai ter uma emergência de um novo paradigma teórico político-econômico, né, que ela fala que quem está mais perto disso é a China, né, de trazer esse novo paradigma. E aí ela fala que, mesmo que em termos de regulação do sistema, há uma mudança, por exemplo, positiva que a Covid-19 traz, né, como um legado, que é justamente a questão de que há uma mudança no paradigma fiscal. Isso quer dizer que aquela desculpa que os governos usavam de que não havia dinheiro para investir em políticas públicas, não havia dinheiro para poder investir em novas formas de reprodução melhor da vida da sociedade, isso cai por terra, porque a pandemia vem automaticamente, tem dinheiro para máscara, tem dinheiro para respirador. Então, isso faz a gente acreditar que a frase
não há alternativa é um argumento político. Ele não se baseia em, por exemplo, um fato econômico, porque esse dinheiro ele está lá, ele está lá, só que não é mexido por questões puramente políticas, né? E aí, outra coisa que é um legado positivo também, que ela vai falar dessa Covid-19, é a fragilização do suporte técnico do ultraliberalismo. Então, várias colunas em alguns jornais estavam debatendo sobre isso, né? No El País, por exemplo, que o neoliberalismo ele não estava mais se legitimando, é uma coisa que a gente já estava discutindo aqui também. Então, ele vem se enfraquecendo, né? Então, ela fala que são dessa maneira que está posto, né, para o cenário nos próximos anos. E aí, uma coisa que é basicamente isso do texto, né, eu quis resumir o máximo possível, e já usando, por exemplo, a questão dessa reinvenção do capitalismo, né, eu li uma vez uma frase que me mexeu muito, assim, que foi dizer assim, que era conceder um pouco para garantir que nada mude em sua essência é um truque antigo. E é um truque do capitalismo também, né? É um truque que ele já está se preparando para utilizar. E o título desse texto, né, que eu li, era O Futuro Pós-Coronavírus Já Está em Disputa. E é realmente isso, né? Às vezes a gente quer trazer respostas imediatas, mas elas vão vindo em longo prazo, em questões históricas mesmo. E eu acredito que seja isso. Obrigada, Jéssica, pela sua exposição. Agora eu vou passar para a Andrea concluir a sua exposição em relação à renda básica universal. Sua vez, Andrea, para fazer as conclusões. Sim, só para fazer as conclusões, as considerações finais, como já existe aqui um programa, o Bolsa Família, que, querendo ou não, é um modelo de renda básica universal, só que deveria ser melhor implementado, tem também o Eduardo Suplicy, com a aprovação dessa lei dele, enfim. Ela vem colocar aqui a Isone que vale comparar a crise do Covid-19 com a Grande Depressão. Foi o alinhamento de interesses de grupos distintos que veio tornar possível a aprovação de medidas do auxílio social e a recuperação econômica. Ela também coloca que a superação da crise de 29 foi, então, seguida por um período de grande desenvolvimento social e prosperidade. Então, o que ela quer colocar? Ela espera, creio eu, pelo entendimento que eu tive, que essa crise do Covid-19, que não deixa de ser essa pandemia, ela venha a fazer com que os governantes repensem a forma realmente dessa renda básica universal, que eles repensem se ele realmente vai ser aprovado, se eles podem aprovar ou não. Enfim, só para finalizar. Estão conseguindo ouvir? Difícil aqui essa internet. Sim, sim. Sim. E é isso, professora, fazendo essas considerações finais da Isone, eu acho que não tem muito mais a falar, tem que verificar, nós temos que analisar os efeitos sociais e econômicos da renda básica universal agora, nesse período pandêmico, porque nós estamos vendo que tem dinheiro, sim, para poder fazer esse projeto, para poder aprovar modelos de rendas básicas universais aqui dentro do nosso país. E existe dinheiro, sim. Está aí, está todo mundo vendo com o auxílio emergencial, com as compras de materiais, enfim. E é isso.
Gori pela sua apresentação. Texto 3, Economia do Desejo e a Covid-19. Quem vai falar é o Augusto Lopes, é um texto do Eduardo Moreira. É o Augusto Lopes, que é gramática, então, também pela UEPA. Então, Augusto vai fazer uma apresentação sobre o texto do Eduardo Moreira. A economia, aliás, do desejo, a economia do desejo. Você pode pegar os seus 15 minutos, Augusto, e deslanchar o nosso Eduardo Moreira, colocar as ideias do nosso Eduardo Moreira aí. Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer estar de novo aqui. E, como a professora falou, né, o texto é do Eduardo Moreira. E aí a gente dá aquela sondada, né, para saber quem é o Eduardo e como ele vem trabalhando, né, nessas últimas décadas. Bom, o Eduardo, ele é formado em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro. Ele trabalhou no Banco Pactual até 2009, onde ele foi sócio responsável pela área da tesouraria. Em 2009, junto com outros sócios, ele fundou a empresa Brasil Plural e criou também a Genial Investimentos. Em 2013, o Eduardo foi eleito pela revista Época Negócios um dos 40 brasileiros com maior sucesso, né? Abaixo dos 40 anos. E em 2016, ele foi votado pela revista Investidor Institucional como um dos 3 melhores economistas do Brasil. Então, ele também tem uma formação em economia no exterior, e só aí a gente já percebe, né, o envolvimento dele com a economia, com o mercado, com a questão dos investimentos. Então, é alguém que realmente conhece sobre o mercado em si, né, sobre o capitalismo e o funcionamento da máquina do Estado. Se vocês ouvirem aí qualquer barulho, é porque os carros passam aqui perto. Bom, mas só que em determinado momento, e ele tem, é claro, a história própria dele, que ele vai contar, ele, como ele mesmo diz, né, ele sai da bolha, né? Ele sai da bolha em direção ele dá um outro sentido para a vida dele. Mas, é claro, dentro dessa perspectiva da economia. Só que agora ele passa a, digamos, simplificar como funciona o mercado, como funciona a economia, como funciona a máquina, para que outros possam também entender. Ele tem uma história própria, que acontece com ele, algo que vai fluindo, não tão naturalmente, que tem consequências, né? Eu vou passar um link para vocês no chat, de onde ele conta mais ou menos como isso vai acontecendo, o que foi que isso gerou até ele chegar nessa perspectiva de quero simplificar como funciona toda essa relação, para que outras pessoas possam entender como também isso funciona, né? Ele tem uma forma própria de falar, e isso é bem esclarecedor. Então, a partir desse momento que ele sai dessa bolha, como ele mesmo fala, ele começa também a escrever a partir de uma outra perspectiva. Ele já escreveu aproximadamente 10 livros, e entre eles tem um best-seller, né, que é Encantadores de Vidas, que foi um dos livros que atingiu um bom tempo, ficou um bom tempo aí entre os mais vendidos do Brasil, né? Bom, com relação ao nosso texto, a economia do desejo e a Covid-19, eu digo que ele é como se fosse um pequeno filhote de um texto maior, que é o livro que ele lançou, né, que se chama Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. Foi um dos seus últimos livros lançados aí. Bom, nesse texto, a economia do desejo, que ele traz essa perspectiva relacionada à Covid-19, ele vai, da forma própria dele de falar, digamos que simplificar e mostrar que qualquer um pode entender como funciona a lógica do sistema capitalista, né? Que, claro, é uma lógica sedutora, ele enfatiza isso e a gente já sabe, né? Mas também, como em tese, isso deveria funcionar, né? Por quê? Aí ele começa a simplificar, né? Ele diz que o objetivo de toda empresa e de toda pessoa que está envolvida nesse sistema é o lucro. E o lucro, ele vai ser, claro, a diferença entre o preço que é pago pela compra dos insumos, né, que você é responsável pela fabricação tanto do objeto como dos serviços em si. Vai ser a diferença entre o preço que é pago por isso, pelos insumos, e o preço
que é vendido, né, o produto no mercado. Né? Então, o lucro vai ser praticamente isso. Só que esse preço ele vai ser função principalmente do quanto as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Não é? E é aí que entra nos conceitos chaves, né? Ele vai falar que aí está embutido a questão da utilidade marginal. Ou seja, a margem, né? É aquela utilidade a mais que é atribuída a esse produto ou serviço. Ou seja, né? Qual é a utilidade adicional que a pessoa passa a ter ao adquirir aquilo que é oferecido, seja o produto ou o serviço, né? Então, quando isso ocorre, praticamente isso mexe a engrenagem, né? Ou seja, quanto maior essa utilidade, maior a disposição que as pessoas têm em comprar, né? E em se desfazer do seu orçamento, ou do seu dinheiro, ou das suas posses para poder adquirir aquele bem. Ou seja, quanto maior a utilidade elas percebem naquele produto ou serviço, maior vai ser a possibilidade delas gastarem mais para poder adquirir aquilo. Né? Então, a gente tem aí um processo de estimulação constante do lucro, né? Ganhar o lucro em si. Então, as empresas elas vão voltar a atenção justamente para isso, para esses produtos e serviços, na intenção de quê? De poder vender sempre a um preço mais alto possível, né? Para obter um lucro maior. Ou seja, aí a gente vai ter outras empresas em busca também de voltar a atenção para esses produtos e serviços, e aí a gente tem um ciclo formado, né? Porque essas empresas, elas também vão querer lucrar, isso é óbvio, né? Sempre vão querer lucrar, e elas vão aumentar a procura pelos insumos, também vão aumentar a procura pela mão de obra, e por aí vai. Ou seja, a gente tem um ciclo formado, e a gente tem o que ele chama de transbordamento do lucro, que, em tese, inicialmente fica acumulado no dono do capital, e depois é distribuído em toda a cadeia. Né? Essa é a tese do sistema que ele coloca, né? Que ele simplifica. Tudo bem. Agora, por que tese? Porque isso só funciona praticamente na teoria, e a gente comprova. Né? A gente comprova por quê? Porque a gente tem um acúmulo de riqueza muito grande em uma pequena parcela, uma porcentagem mínima, né? Que são aqueles que detêm o capital, e a gente tem o outro lado, né? Que são milhares, milhões de pessoas que estão praticamente à margem, né? Então, esse problema, ele parece bem visível, né? E ele é visível, ele é sentido. Tanto é que ele cita lá no texto dele que o PIB mundial ele multiplicou nas últimas décadas por 8, mas, em compensação, as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, praticamente a metade da população mundial. Aí eu tenho um link que eu vou estar mandando no chat para vocês também visitarem depois, é de um textinho bem interessante, né, que ele fala que a grande riqueza e a grande pobreza são igualmente patológicas. Depois vocês dão uma olhada, tá? Então, o motivo não é a falta de riquezas, não é? Agora, qual é a razão do erro nessa tese do neoliberal aí? É isso que ele vai colocar. E aí que entra uma das questões centrais do texto, que é a questão da necessidade e do desejo. Pois a utilidade que é maximizada pelo sistema, na verdade, ela não vai de encontro à necessidade, ela vai de encontro ao desejo. Ou seja, quanto mais utilidade um objeto tiver, mais disposto você, nós estaremos em trocar o que a gente tem para adquirir o novo. Né? Que muitas vezes nem é o novo, é apenas o velho com uma outra roupagem. Mas mesmo assim, mais disposto eu vou estar em adquirir esse novo. E muitas vezes nem é o que eu realmente necessito. Não é? E isso acontece porque o sistema ele depende do lucro. Então, ele depende dessa busca constante, né? Sempre mais e mais, que movimente esse consumo desenfreado. Bom, então ele faz essa relação entre o desejo e a necessidade. E é engraçado que, se a gente acompanhar aí nas falas dele, ele vai dizer que essa economia do desejo, que ele tem essa pegada meio que espiritual, então ele passou um tempo estudando os textos bíblicos, de várias religiões. Aí ele faz uma comparação, né, que essa economia do desejo, ela nasce já lá no
no Jardim do Éden, né? Quando a serpente tenta os dois, e aí eles sentem o desejo de ser igual a Deus, né? Ou seja, olha só, já nasce com essa potência. Imagine como isso vai prosseguir, né, diante da humanidade. Então, ele faz essa comparação, que é bem interessante. Então, as necessidades, elas são aqui colocadas por ele como aquelas que podem ser saciadas. Já os desejos, como tendo uma natureza infinita. E isso, se a gente for procurar, se a gente fosse aprofundar até mesmo no campo da psicologia, Freud já colocava isso, Lacan já vai trazer uma outra perspectiva, mas sempre nesse sentido. Então, uma das coisas principais que ele coloca são eles, os desejos, a essência do capitalismo. Né? Bem interessante como ele coloca. E quando a gente vai aumentando esse desejo, a gente deixa de priorizar quem? As necessidades. Não é isso? E quando eu deixo de priorizar as necessidades, eu chego onde eu estou hoje, que é o mundo a partir dessa realidade em que a gente vive. Ou seja, nós temos recursos suficientes para satisfazer todas as necessidades de todas as pessoas no mundo, mas só que esses recursos, eles são canalizados justamente para atiçar os desejos, que eu sei que é algo que nunca vai ser atendido, porque é da ordem do infinito. Então, eu tenho um mundo de necessidades para os pobres e o de desejos para os ricos, que é isso que ele coloca, e é algo muito interessante, né, da gente pensar, da gente analisar. Bom, então a gente chega na relação com a pandemia. Eu sei que cada um de vocês, claro, a partir dessa perspectiva de necessidade e desejo, tem uma contribuição a fazer, né, porque a gente reflete muito. Com essa pandemia, com essa reclusão, né, que a gente teve, com esse afastamento daquilo que a gente achava que era uma necessidade, mas que a gente percebeu que não é, ou em outros momentos, e a gente viu que nem sequer a gente consegue atender as nossas próprias necessidades, ou a gente tem outras necessidades para além daquelas que a gente achava que tinha, né? Então, cada um tem uma forma e uma perspectiva diferente de encarar essa dualidade entre necessidades e desejos. Agora, ele traz outras reflexões no texto. Né? Ele diz o seguinte, que, de um lado, a pandemia ela pode nos mostrar que milhões de pessoas não têm nem sequer uma porcentagem das necessidades atendidas, né? E a gente sabe muito bem disso em questão de saneamento, em questão de saúde, em questão de educação. Então, a pandemia veio e escancarou isso. E, por outro lado, eu tenho uma pequena parcela da população que tem para além dessas necessidades, né? Para além dessas necessidades, tentando suprir um desejo que nunca vai ser suprido. Então, é algo assim bem, quase que uma reflexão espiritual realmente, essa dualidade entre necessidade e desejo. Mas só que o vírus, ele mostrou, claro, que ele tem as particularidades e que ele vai atacar as pessoas de forma diferente. Mas ele também mostra que, de uma certa perspectiva, nós somos iguais, né? Diante de tudo isso. Por quê? Será que essas pessoas que têm para além dessas necessidades estão priorizando realmente a necessidade? É o que a gente vê com a questão da saúde, né? Bom, praticamente são essas as reflexões e o ponto central do texto que ele fala. No livro dele, que é Economia do Desejo, a face da tese neoliberal, ele vai destrinchar tudo isso melhor e ele vai mostrar realmente o funcionamento da máquina, e ele vai levantar outras questões fundamentais aí. Ele vai dizer, inclusive, que dinheiro nós temos, como já haviam falado. A questão é como está ocorrendo a distribuição desse dinheiro, né? Porque a arrecadação tributária está aí. Mas a questão é, para onde está indo? Né? Será que esse dinheiro volta para quem realmente contribui ou para quem realmente precisa? Então, ficam diversas reflexões, e vocês podem aí também colocar as contribuições e as reflexões de vocês no chat, tá bom? Obrigado. Obrigada, Augusto, pela sua exposição. Isso é uma reflexão sobre o autor. Agora, o texto 4 é Arielle Jorge, coronavírus e fascismo. Patologias que desafiam o Brasil. É um texto do Flávio Dino. A Arielle, ela é graduanda em Ciências Sociais. Ela está presente?
Acredito que não, professora, mas a Jéssica pode confirmar. Ela não está presente, professora. Poderia ter avisado com antecedência, né? Que não viria, que nós poderíamos ter feito as substituições, né? Então, vamos para o texto 5, que vai ser apresentado pelo Jorge Carvalheira. Por que a Covid-19 se alastra nos Estados Unidos e o que pode ser feito? O Jorge Carvalheira, ele é graduado em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú, também é graduado em Teologia e tem mestrado em Ciências da Religião pelo Instituto Tecnológico Gamaliel. Jorge Carvalheira, com a palavra. Carvalheira, abre o teu... começa. Falta... O microfone, Carvalheira. Jorge, liga o microfone do Carvalheira. Eu não posso ligar, só posso desligar. Carvalheira, liga teu microfone. Falta ligar o microfone. Carvalheira, falta ligar o microfone. Tem que ligar o microfone, Carvalheira. Ligar o microfone. Consegui. Boa noite a todos. Bem, o assunto que eu irei falar é sobre por que a Covid-19 se alastra nos Estados Unidos e o que pode ser feito. Bem, esse é um assunto muito relevante e nós podemos dizer que há dois culpados nessa situação. Primeiro é o presidente Donald Trump e o segundo é o sistema de saúde dos Estados Unidos. Lá adiante eu irei falar a senhora disso. Porém, se nós formos observar, no mês de fevereiro, dia 26 de fevereiro, os Estados Unidos, ele ultrapassou a China e a Itália em pessoas contaminadas com a pandemia da Covid-19. Mas espera aí, vamos pensar. Quando surgiu a pandemia? Quando surgiu o vírus? O vírus surgiu em Wuhan, em janeiro, 7 de janeiro desse ano. E aí o que aconteceu? A China, a cidade de Wuhan, comunicou às autoridades que estava tendo um surto de pneumonia e providências poderiam ser tomadas. E aí descobriram que era causado por um novo vírus chamado novo coronavírus, o qual era ocasionado por falta de pneumonia. Observe que em janeiro, já a China, como teve, a partir de 23 de janeiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aumentou na China, mas eles procuraram tomar uma providência. Enquanto que estava se alastrando aos poucos pelos outros países, pela Itália, Estados Unidos, já a China, ela viu que poderia se agravar, o que é que ela fez? Ela procurou trabalhar no sistema de evitar a contaminação de mais pessoas, chamado lockdown. Os Estados Unidos, já em fevereiro, ultrapassou a China e a Itália. Por quê? Porque não houve preocupação. Porque para que houvesse a necessidade desse vírus
contaminar várias pessoas, é necessário tomar providência. E essas providências colocaria em risco a economia do país, a economia dos Estados Unidos. O sistema capitalista meritocrático liberal, que é o sistema usado dos Estados Unidos, é um sistema muito terrível. Por quê? Porque ele procura trabalhar nos bens de posse, ou seja, o objeto é a pessoa. Os bens que a pessoa tem, não a pessoa. Eles procuram trabalhar na questão da riqueza do país e não é a pessoa que produz essa riqueza. E aí, Trump, ele procurou, digamos assim, não ter essa preocupação toda, mas ele não é o principal, posso dizer assim, culpado. O culpado também, podemos dizer assim, junto com essa questão, é o sistema de saúde nos Estados Unidos. Como é que funciona? O sistema de saúde nos Estados Unidos é um sistema que ele é pago. É um sistema muito ruim. Por exemplo, ele é um sistema mais para o rico. Porque eles trabalham mais, a preocupação lá nos Estados Unidos deles, a preocupação mais é em questão das doenças, e não das pessoas que estão com a doença. Ou seja, quanto mais pessoas tiverem doença, melhor para eles. O lucro melhor será cada vez mais, será vantajoso o sistema de saúde dos Estados Unidos, porque a preocupação deles é doença. Eles não estão preocupados com saúde. Se você observar hoje, a situação é tão séria que há quase 5 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, mais de 2 milhões e 121 pessoas, dizemos assim, curadas, e nós temos mais de 150 mil pessoas que foram, digamos assim, mortas por esse novo vírus. E a tendência é aumentar, porque enquanto não for tomado uma providência de fazer um trabalho, digamos assim, detalhado em parar o avanço dessa doença, não tem como, cada vez mais, ela vai se alastrar de leste a leste nos Estados Unidos, como tem acontecido, e nós sabemos que eles estão perdidos. É uma situação que seria lá vão ter. Ou seja, eles não estão sabendo mais o que fazer, mas como o meu assunto o que deve ser feito? Simples. O que deve ser feito é o que a China fez, porque outros países fizeram. Quando o vírus ele esteve lá em Wuhan, o que é que eles fizeram? Eles trabalharam logo no lockdown. Não estavam preocupados na economia. Então, a partir do momento que a China, na cidade de Wuhan, começou a fazer o lockdown, eles perceberam que ia cada vez mais diminuindo o número de pessoas contagiadas, que estavam sendo contagiadas pelo novo coronavírus, pela Covid-19. Isso aí, cada vez mais, eles fechando através do lockdown, a cidade fazia o quê? O número de pessoas contagiadas ia diminuindo, enquanto que nos Estados Unidos eles estavam aumentando devido à abertura. Não houve essa preocupação, não houve esse lado de trabalhar nessa questão de lockdown. E sabemos que no ano de 2003, quando teve aquele problema da SARS, aquele problema ali nos países asiáticos, ali o Japão, outros países, eles tomaram providência de tratar doenças causadas por questão de vírus, tiveram um cuidado importante, ou seja, eles tinham, digamos assim, todo um aparato em questão de higiene, porque eles sabiam que essa questão viral poderia se tornar algo pandêmico, então já tinha um preparo para evitar o número maior do contágio da Covid-19, diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos abriu de mais abertura, por quê? Porque aí, se eles fecharem isso, iria afetar muito a economia. E Donald Trump jamais ia querer que a economia dos Estados Unidos fosse afetada por simplesmente um pequeno vírus, ou como eles diziam, uma pequena gripe que logo passava. O problema não passou. Cada minuto está morrendo gente. A previsão da Universidade de Johns Hopkins é que morre em torno de 400 mil pessoas. Eu acho até um número bastante maior. Mas, o que deve ser feito, então? O que pode ser feito? Simples. Basta fazer um lockdown econômico. O que é lockdown econômico?
fechar todas as empresas, ou fechar todas as indústrias, fechar todas as fábricas, fechar todo o comércio. Por quê? Porque a partir do momento que você fecha todo o sistema econômico, o sistema de comércio lá dos Estados Unidos, o que é que vai acontecer? As pessoas vão evitar de passar, de ser contaminadas e permitir de uma pessoa a outra esse contágio vai diminuir bastante. O lockdown econômico, ele funciona, o lockdown econômico, ele dá certo, e os Estados Unidos têm que fazer isso. Porém, dificilmente eles vão fazer. Por quê? Porque nós sabemos que em novembro, dia 3 de novembro, vai ter eleições nos Estados Unidos. E aí? Aí que eles estão preocupados em encontrar uma vacina da noite por dia. Sabemos, os cientistas sabem, que uma vacina, épocas antigas, levava de 5 a 10 anos para se fazer uma vacina. Hoje eles querem fazer, segundo o assessor do Trump, que está com Covid, outro especialista em saúde pública dos Estados Unidos, eles querem fazer uma vacina com a velocidade da luz. Eu chamaria isso de uma paranoia paradoxal, porque isso não existe. Mas eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando, inclusive o custo é altíssimo, em torno de 1 trilhão a 2 trilhões, a despesa com toda essa questão de trabalhar na fabricação de uma vacina. Por quê? Porque os americanos estão trabalhando dia e noite em obter uma vacina. Qual é a principal razão? Simples. Eles querem mostrar para o mundo que a questão da vacina é uma questão local, é uma questão deles, e não é para o mundo, não é para os europeus, não é para os brasileiros, não é para ninguém, é somente deles. Eles querem mostrar e provar que eles têm um poder, eles têm um capital financeiro, eles têm tecnologia de alta ponta, alta tecnologia, e vão mostrar para o mundo que em mês de novembro, a vacina estará pronta e mais de 200 milhões de pessoas estarão todos vacinados. Mas a gente percebe aí, como eu falei antes, em novembro vai ter o quê nos Estados Unidos? Vai ter eleições. Então eu chamo isso de uma vacina que poderá eleger Trump, a reeleição ou não. Mas eles estão trabalhando bastante investimento, bastante nessa questão aí dessa vacina. E o problema também nos Estados Unidos é que as pessoas que têm em torno de 50 anos, elas têm doenças crônicas no pulmão. Isso é quase algo, digamos assim, normal daquele povo. É um povo antigo, um povo que tem essa fragilidade na enfermidade de pulmões. É um índice altíssimo. E aí, um abraço para o Covid-19, porque pessoas quando têm um sistema de saúde que é terrível, que é, como eu falei ainda agora, eles se preocupar mais com a doença do que a saúde, aí é um sistema que funciona mais para as pessoas ricas. É uma situação muito difícil, é uma situação muito complicada para os norte-americanos de baixa renda, porque se perceber, a cidade da Califórnia, lá, cidade de Nova York, Filadélfia, o índice altíssimo de pessoas infectadas, o número de pessoas mortas também. Ontem, uma menina de 9 anos faleceu, ela não tinha problema nenhum de saúde e faleceu de Covid-19. Observe que cada vez mais o vírus, além de contaminar as pessoas, ele passa a trabalhar de uma forma que não há explicação como esse vírus atua em todas as faixas etárias dentro da população norte-americana. Então, a maneira que, para frear esse avanço da Covid-19 nos Estados Unidos, eu diria, apenas fazendo 3 coisas. Em primeiro lugar, um lockdown, teria que fazer um lockdown comercial econômico, né, fechar todo o país. O segundo posicionamento que daria certo, teria que testar toda a população. Teria que fazer um teste em toda a população norte-americana para poder descobrir os que estão com Covid-19 ou não. E isso aí é uma coisa muito determinante para parar a pandemia nos Estados Unidos. Hoje eles têm, em primeiro
lugar em mortes, né? Bastante pessoas morrendo, e cada vez mais a preocupação parece que é apenas na economia, a preocupação parece que é apenas na eleição que se aproxima, e o povo mais simples está aí com o Covid-19, cada vez mais morrendo gente, e a economia cada vez mais tentando se estabilizar. Mas, observe, é um paradoxo, é uma paranoia. Como é que a economia de um país vai crescer se o povo que trabalha na questão de sustentabilidade dessa nação são os trabalhadores, o qual trabalha nas indústrias, nas fábricas? Mas como? Não tem como. A economia tem que ser afetada, tem que apertar um pouco, tem que fazer como a China fez, tem que fazer esse lockdown aí. A única maneira de parar o avanço desse vírus aí nos Estados Unidos. A minha fala é justamente esse texto, né, que é de um escritor norte-americano chamado David Stark. Ele é liberal, ele foi um dos terceiros economistas mais atuantes do mundo na década passada, e ele é ativista, ele trabalha justamente com esse olhar nessa questão. Então, a solução para que a Covid-19 pare de se arrastar nos Estados Unidos é apenas essa: um lockdown financeiro. Trump, se ele fizer isso, os Estados Unidos, com certeza, ele terá sucesso em parar um aumento tão grande desse contágio lá. É apenas essa minha fala e eu desejo boa noite a todos. O Jorge, que é o nosso contra-regra. Jorge? Você retorna, Jorge. É a professora. Obrigada, Carvalheira, pela apresentação em relação ao texto do autor norte-americano. Professora, seu microfone está desligado. Cavalheira, pela sua apresentação, e quero me dirigir ao Jorge para saber quais questões levantadas e falar muito rapidamente sobre o texto do Flávio Dino. O texto do Flávio Dino, na verdade, ele apresenta cerca de na sua análise, na verdade, ele vai comportar a compreensão da realidade brasileira. Então, ele diz que no Brasil existe porque o texto que desafia o Brasil, né? São as coronavírus e fascismo, patologias que desafiam o Brasil. Ele diz que existe uma patologia, né? Ele diz que existem duas patologias no Brasil. Qual seria? Uma no sentido estrito, que é, na verdade, a pandemia, e a outra no sentido que estaria relacionada à questão política, né? Ele diz que a outra é da construção política, né? E que essas duas que essa questão política no Brasil reacendeu o fascismo na figura do Bolsonaro, reacende o fascismo na figura do Bolsonaro. E essa reascensão do fascismo no Brasil, né, ele vai atabalhoado e agressivo, seja
certo. Ele acredita que esse método que ele utiliza, essa forma como ele se relaciona, essa afalhada, como ele acredita nisso, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter esse dramático problema da pandemia, né? Que se nós formos, que segundo o Jeans enfrentamos, na verdade, na pandemia, foi garantir, acima de tudo, a busca do que se denomina o achatamento da curva da pandemia, né? Agora, só que o Bolsonaro, ele vai introduzir exóticos. Quais são os que ele introduzir? Por exemplo, isolamento vertical. Os médicos, os cientistas faziam a defesa do isolamento social, e ele fazia a defesa do isolamento vertical, que não é praticado nessa pandemia, não foi praticado em nenhum lugar do mundo. Alguns dizem, os fortes vão trabalhar e os fracos ficam em casa. A premissa dessa ideologia é de uma inspiração eugenista, né? E foi o que, na verdade, toda a política de Bolsonaro vai se fundamentar nessa eugenia. Tantemente, um conjunto de médicos, um conjunto de profissionais da área de saúde que fez um questionamento do Bolsonaro até a ONU, levou até a ONU os questionamentos gerais relativos ao Bolsonaro, né? Então, ele vai... E nessa discussão e nesse debate que ele vai fazendo o Bolsonaro e essa ligação direta com o fascismo, ele também vai fazendo algumas proposições. E essas proposições, e ele fala também no negacionismo, né, nessa tese que foi defendida do Bolsonaro, em primeiro lugar está a economia, em segundo lugar estão as vidas humanas. Ele vai trabalhando essas teses todas que estão presentes teses que são as teses, mas ao final ele vai falar esse pacto que estão sendo estabelecidas no governo. E nesse o que ele faz a defesa do que ele denomina do que ele vai denominar dessa frente ampla, né? Essa frente ampla nesse processo eleitoral. O que ele também defende é uma busca da unidade. Você tem que buscar a unidade acima de tudo no Brasil. E a busca dessa unidade implica em quê? Uma unidade das esquerdas para se contraporem ao governo Bolsonaro. Então, ele diz aqui no final, o povo soberanamente escolherá o melhor caminho, certamente afastando esses projetos autoritários. O fascismo já mostrou suficientemente as suas faces: violência, destruição institucional, racismo, desprezo ao meio ambiente, aversão à cultura e à ciência, a necropolítica. O Brasil, além de combater o coronavírus, tem que se livrar de tais males. Aí, no final, ele conclui dessa forma, que, na verdade, são novas possibilidades e a busca de uma unidade nesse conjunto, no Brasil, para poder garantir uma mudança e uma alteração no sistema que nós estamos vivendo hoje, na forma de governar, no sistema
de governos que estamos vivendo hoje, e uma alteração e uma mudança nesse sentido. Eu não vejo no texto dele nenhum projeto de... não vejo no texto dele nenhuma possibilidade de uma saída através do impeachment, não vi nenhum. Eu só vejo a possibilidade da busca da unidade para você garantir a democracia, para fazer, acima de tudo, garantir a democracia. E é isso, gente, em relação ao texto do Flávio Dino. O Flávio Dino é o governador do Maranhão, é juiz, tem mestrado, é uma pessoa também estudiosa. Sim. Muito obrigado, professora, pela sua fala, né, de última hora. É muito válida também, tá? Por enquanto, nós estamos sem questões no chat, né? Aí fica aberto para os expositores fazerem suas últimas considerações, né? Ficando aberta para Jéssica, Augusto, Cavalheira. E para depois encerrar, enquanto eu passo a lista de frequência também no chat. Considerações, quisesse fazer mais considerações em relação ao texto, aprofundar pontos que deixaram de ser aprofundados nesse momento, aí eu chamaria a Andrea, chamaria a Jéssica, o Augusto e o Carvalheira para as considerações e seus aprofundamentos nesse debate. Nós ainda temos cerca de uns 30 minutos, né, Jorge? Quantos minutos nós temos nessa fala ainda? 30 minutos. Tá? Jorge? 30 minutos, professora. Hein? 30 minutos. A senhora está me ouvindo? Está aberto. Estou ouvindo. Está aberto o debate. Sim. Bom, gente, então, já que a gente tem uns 30 minutinhos, né, a gente pode levantar outros questionamentos em função do texto dele, né, com relação à economia do desejo. A gente pode refletir se a pandemia ela vai ser capaz, né, de realmente mudar a forma como a gente consome, né, como a gente realiza o consumo dos serviços e produtos. Claro. Oi, professora. Sim, gente, enquanto a professora não vem, vocês estão me ouvindo? Então, a gente pode traçar, né, essas reflexões a respeito de como a pandemia ela vem e a possibilidade que ela tem de modificar. Só aguardar um pouco a professora. Acho que a sua conexão, professora, deve não estar muito boa, eu acho. O que, Augusto? Tá, então, só prosseguindo, vamos lá. Então, de que forma a pandemia ela consegue refletir no consumo, né, desses serviços e produtos? Será que a gente vai ter essa perspectiva alterada? Será que a gente vai mudar a forma como a gente enxerga ou como a gente prioriza as nossas necessidades? Ou será que a gente realmente não tem uma saída diante dessa ilusão de saciar os nossos desejos que o sistema capitalista nos leva a crer, né? A gente percebe que isso é uma questão mais que estrutural, né? Uma questão construída já, uma questão perpetuada ao longo da história da sociedade, né? E tudo leva a crer que a gente consiga realmente refletir um pouco mais, né, sobre essa perspectiva do consumo em si, diante da pandemia, né? Porque é um momento que a gente está privado de determinados serviços e produtos, então a gente vê
se eles realmente são necessários para a nossa vida, né? Mas, em compensação, a gente meio que fica com o pé atrás, porque a gente percebe que há um desejo insaciável, né? Como se todos estivessem presos e na menor possibilidade, todos correm para adquirir um serviço ou um produto, né? O que a gente percebe nos bares, é o que a gente percebe nas praias, é o que a gente percebe. Então, a gente fica meio que triste, né, nessa perspectiva. Será que realmente a gente está conseguindo fazer essa reflexão? Ou será que a gente não está esperando a hora de ser liberado para a gente ir, né, consumir desenfreadamente? Então, fica aí algumas reflexões sobre isso, tá, gente? Abrir um parênteses aí, teve acho que foi em Santa Catarina, que é aquele shopping que foi aberto, colocaram a música daquele meme, daquele grupo que faz enterro, né, grupo funerário, enfim. E o que acontece? Mostrou essa realidade que tu estás colocando. O desejo foi tão grande, né? Não é uma necessidade, mas foi um desejo de ir para lá para consumir. Aqui o shopping, o Pátio Belém, o Boulevard, a fila que fez, apareceu no Jornal Liberal, aquela fila imensa para ir ao shopping, para entrar no shopping, e compras, o pessoal comprando mesmo ali TV e celulares. Eu não sei se era uma necessidade, porque devido ao Covid, você tem que ficar em casa, a necessidade de ter uma TV para poder ver, enfim. Ou se era apenas um consumo mesmo ali, não vou comprar uma televisão melhor, vou comprar. Agora o que está tendo é um congestionamento, o pessoal está todo mundo comprando piscina, está quente realmente, ninguém pode frequentar os clubes comum a todos, mas está todo mundo comprando piscina, eu comprei minha piscina, outra minha piscina, eu quero minha piscina, enfim, está uma onda de piscina e é uma necessidade, é um desejo, como avaliar essas questões, inclusive para que os governos percebam se realmente a população está preparada, até para a questão que eu coloquei da renda básica universal, a população está preparada para receber essa renda básica universal, né? Ela está preparada para poder progredir, para poder desenvolver a região dela, ou ela quer apenas o dinheiro para questões de consumo? É isso. Então, a gente percebe como se fosse uma readaptação, né, o capitalismo ele vai se readaptando a essa nova realidade. Tanto é que na matéria que eu vou colocar vou disponibilizar o link para vocês no chat, depois eu disponibilizo, a gente vê que determinadas pessoas que detêm o grande capital encaram muito, muito mesmo essa pandemia, né? Então, o capitalismo ele tem essa função, esse dispositivo de se readaptar, né, à realidade. Bom, é isso, professora. Pode prosseguir. Carvalheira já falou, Jéssica. Oi, professora. Eu só queria tentar a uma questão, né? A gente conversou muito aqui sobre essa reinvenção, né, do capitalismo, sobre essa nova forma dele se apresentar para a gente, e também sobre sobre essas mudanças marginais, né, que são mudanças pequenas que são feitas no sistema quando acontece alguma crise. E aí me veio muito a questão do break dos apps, né, que é uma série de manifestações, né, que está sendo feita pelos entregadores de aplicativo, do iFood, do Rap e outros aplicativos que estão indo para as ruas para poder protestar a favor de direitos trabalhistas, né? Então, isso mostra já uma crise, né, nessa questão do direito trabalhista, como agora esses trabalhadores estão se rebelando, né, estão se organizando, e também o que eu pude observar é que a iFood foi a única que eu vi, mas acredito que as outras também estão fazendo isso, está promovendo uma série de propagandas na televisão que falam sobre o quanto o ato da entrega, de entregar uma comida, é um ato amoroso. Então, estão usando da mídia para poder dizer que o serviço que os entregadores estão fazendo, eles estão fazendo um favor para a gente, é muito mais do que um trabalho, entendeu? Então, está havendo esse discurso, né,
essa antagonização, né, de um lado, esse discurso, e é uma narrativa que vem para reinventar, né, desse novo mundo do trabalho. O break do Zap está tendo uma repercussão muito grande, né? Eu acho isso é muito interessante para a gente pensar também. E acredito que seja isso, né? A pandemia como uma catalisadora de uma possível mudança hegemônica, né? Que é o que a gente está vendo aí. No mais, acredito que é isso. E agradecer pela presença de todo mundo também, ficarem até aqui. E é isso. Cavalheira, eu quero pedir desculpa porque sempre acontece alguma coisa nessas lives. A gente deu, já saiu. Pedir desculpa aí, povo. E Cavalheira, você faça as suas colocações, você levante suas questões. Muito bem. Realmente, essa questão do capitalismo, a gente vê que parece que as pessoas estão ficando tudo malucas. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias sobre o álcool gel. Por que usar álcool gel? Isso já acabou. Isso não há por que se preocupar com álcool gel. Você vê que o consumismo supera o desejo da vida, né? E tudo isso tem a ver com essa ideia capitalista dos americanos. Por exemplo, Trump falou que nunca uma vacina vai ser feita tão rápida quanto um novo patogênio. Ele falou que vai ser a velocidade da luz. A nova vacina que estão inventando lá, trabalhando dia e noite, é a Novavax, que estão chamando, com as quase 2 trilhões, né? Então é isso aí, as pessoas elas estão com essa questão aí, sem se preocupar. Uma amiga que trabalha no hospital está preocupada, já está me falando de semana, com o mês de agosto, que as pessoas aqui em Belém estão indo para as praias, para lá e para cá, não estão usando máscara, não estão se protegendo. Ela está falando, está preocupada, como vai ser os hospitais no mês de agosto. E essa questão capitalista, ela é sugadora, porque ela destrói não só a questão da saúde financeira, destrói a saúde emocional, a saúde em todos os aspectos de um ser. Ou seja, chamo de utopia do querer. Quer dizer, como a Andréia, até Augusto falou, a Andréia falou, o pessoal falou, o shopping estava abrindo, tinha filas ali na frente do shopping, né? A Pila Augusto também falou, fez uma situação aí. Então, esse tipo de coisa, Jéssica. As pessoas parecem que estão a lá vão ter contra o vírus, né? Quer dizer, e é uma situação... Eu agradeço a oportunidade, foi bastante relevante a gente discutir esse assunto que é debatido hoje no mundo inteiro e é muito importante. Boa noite a todos, agradeço a minha participação. Jorge, passo para a professora. Acabou a minha fala. Alguém gostaria de levantar algumas questões, debater, fazer uma articulação com o que os expositores fizeram? Eu queria dizer para vocês como é que eu vejo essa perspectiva do hoje, o que a pandemia, na verdade, trouxe para nós e que transformações futuras nós podemos ver com isso. Eu observo que houve, sim, uma alteração dentro dessa estrutura geral do capital. Há uma alteração, alguma modificação nesse sentido. E isso se deu no sistema de produção. Nós sabemos que novas formas de trabalho estão surgindo, e na pandemia se acentuaram essas formas de trabalho. Essas formas de trabalho foram acentuadas. E no livro do Ricardo Antunes, ao lermos o livro do Ricardo Antunes, nós vamos analisar com mais nitidez a questão do processo de trabalho. Mas o sistema econômico, social e político que nós vivemos produziu, sim, a pandemia produziu, sim, uma alteração, uma modificação e um repensar existente. Nós também observamos o que se tornou visível para nós, que houve, principalmente aqui no Brasil,
uma tendência, aliás, uma defesa acentuada do capital financeiro, com volume acentuado de recursos que foram passados para os bancos. Essa forma de ação imediata dos governantes brasileiros em relação a criar uma couraça imediatamente se criou uma couraça em relação ao capital financeiro aqui no Brasil. Se fez isso, mas, ao mesmo tempo, essa população, né, há um encaminhamento de formas de resistência que vão se apresentar no Congresso, embora o Congresso seja um Congresso não que tem, na verdade, tinha construído de várias forças políticas no interior, mas eu observo que houve momentos que as forças da esquerda conseguiram se impor e garantir alguns ganhos significativos para a população. Porque o governo só queria R$200, era os R$200 que ele queria, mas através de processo e de luta no Congresso, se conseguiu modificar e alterar a visão, como aconteceu agora com o Fundeb. Então, nós observamos que essas alterações começam a acontecer, e essas alterações no sistema capitalista, elas não são só alterações, são alterações mundiais. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai conseguindo perceber, mas a gente também quer entender que existem duas forças, essas duas forças fortes, econômicas, sociais, política e cultural no mundo, que está relacionada aos Estados Unidos e que está relacionado também às forças que são oriundas do que defende a proposta, uma política que está relacionada mais ligada à questão da coletivização. Então, essas duas forças, que atuam no interior do sistema, vão gerar uma mudança e uma alteração nessa forma de relacionamento que está se constituindo no mundo, e claro que vai acarretar profundamente também no Brasil, vem acarretar também para o Brasil. Uma coisa também que eu já falei em alguns momentos, mas um ponto assim fundamental, é a forma de organização da produção. Como é que essa organização ela se dá? Nós passamos a viver, determinados países produzem um determinado produto, é como se tivesse se criado uma monocultura, né? Aí cada um vai produzindo um determinado produto. Só que a pandemia demonstrou que não tem mais condições de continuar com a produção de um único produto. Você tem que gerar uma produção que é a produção de sustentabilidade da sociedade que você vive. Daí, essa visão que o próprio Flávio Dino coloca, e não só ele, mas o Boaventura de Souza Santos e outros autores que estão presentes, como também o Michel Louvi e outros, que colocam em evidência esses pontos. Essa transformação, ela vai acontecer, mas a sociedade civil tem que estar organizada, estruturada para ir para esse enfrentamento. Porque o que demonstrou o mercado, o todo-poderoso mercado, teve que se ligar ao Estado, né? Tanto prova que os bancos foram todos cobertos pelo Estado, né? Mas quem era o todo-poderoso? Era o mercado, né? Então, se o poderoso era todo o mercado, ele devia ter segurado, mas não segurou. Quem segurou foi o Estado. Foi o Estado, na verdade, que segurou. Então, essa comunidade, essa organização da sociedade, a sociedade civil, ela tem que se contrapor a essas formas as formas como estão estruturadas o Estado, exigindo a maior participação.
E eu vejo uma saída, sim, a partir dessa pandemia. Embora você observe que parece que essa pandemia não alterou muito a vida das pessoas. Você já quer voltar para as salas de aula, as crianças já vão voltar para as salas de aula, nas condições ínfimas que você pode dizer. Eu só fico imaginando o retorno das nossas crianças para uma escola pública, aonde não tem o mínimo necessário para que essa criança sobreviva. Naquele espaço, considerando a pandemia. E os estudos, inclusive da Fiocruz, mostram perfeitamente a situação da pandemia. E vocês disseram muito bem, esse retorno dessas férias que tiveram, o que acontecerá depois, quando volta esse povo todo que ficou em férias, e outros espaços. Você ficar num espaço fechado, onde você não circula o ar, como conciliar até aí a própria estrutura nos nossos espaços de estudo, das nossas instituições, tem que ser alterado e modificado. Nossos espaços são espaços pequenos, com ar-condicionado dentro, e a gente naquele espaço, circulando, que não circula, na verdade, o ar, até uma estrutura, a modificação de uma estrutura, de uma arquitetura, se faz necessário. Então, eu vejo que a pandemia nos mostrou isso. Ela nos mostrou o volume de desigualdade social que existe no mundo e no nosso país em especial, mas embora eu tenha muita esperança, mas eu não vejo esse debate sendo colocado no interior das universidades com força mesmo no interior das universidades, pelas próprias gestões, quem dirige as universidades, que nós estamos fazendo esse grande debate, e parabenizo os nossos 2 grupos de pesquisa, que fazem esse debate para discutir o que está acontecendo a partir de toda uma produção acadêmica que foi gerado a partir da pandemia. Então, eu tinha a dizer isso para vocês. Mais alguém para complementar? Acredito que aí nós podemos finalizar, professor. Jorge? Então, posso finalizar? Sim, fica à Vamos vontade. finalizar? Concorda? Na verdade, eu queria convidar vocês para a nossa próxima live, que será o nosso seminário de formação, que será o nosso 4º seminário de formação. Nós temos 6 seminários de formação, ainda continuaremos fazendo a leitura da quarentena, né, que é organizado pela Toste, mas são duas mulheres, na verdade, que organizam. Tem essa organização do livro Quarentena, e vamos continuar com os nossos debates e nossas discussões, e gostaríamos de contar com a presença de vocês. Mas nós queríamos pedir para vocês que vocês estabelecessem um diálogo conosco. Falem, se expressem, digam o que vocês estão pensando, como é que vocês estão vendo esses autores, muitos deles até autores novos, que surgem no momento, se revelam nesse momento de pandemia. Claro que eles já existem, mas eles se revelam para nós nesse momento de pandemia. Desejo uma boa noite para todos vocês. Quero agradecer em especial todas as pessoas que fizeram a exposição, e o grupo e a equipe que vem, que é o sustentáculo, que apoia, que vem nos apoiando ao longo desse tempo todo. Essa equipe que é o Jorge Salles, que é o Augusto, que é a Gabriela, que não está aqui porque estava numa aula, que é a Jéssica, que é a Eduarda, que, na verdade, tem dado, como a gente diz, estruturaram de uma tal forma essa nossa forma de apresentação, essa nossa forma de
de trabalhar com vocês e trazer, de certa forma, para vocês um novo. Então, esse novo que nós estamos trazendo, a gente quer debater, a gente quer conversar. Nós estamos estudando, quer dizer que todos nós estamos estudando. E nós estamos estudando, mas nós também queremos que vocês façam uma ponte, um diálogo conosco. Semana aí que fique maravilhosa para vocês. Um abraço fraterno. Muito obrigada por tudo, viu, gente? Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço a todas e todos.